Oi, gente, tudo bem? Vamos bater um papinho sobre sono hoje? Porque afinal de contas, dormir é fundamental para emagrecer, né? O sono, ele é um dos pilares fundamentais quando a gente fala de emagrecimento, tá? Por duas razões principais. Primeira, o sono é o grande maestro dos hormônios, e se o sono está desregulado, naturalmente desregulam os hormônios e naturalmente você reduz o seu metabolismo, né? Então, você fica com o metabolismo mais lento, começa a apresentar dificuldade para emagrecer, né? E ainda vai ter mais apetite durante o dia porque os hormônios estão bagunçados. E a segunda razão é porque um sono de baixa qualidade, ele aumenta a inflamação crônica no corpo, tá? Então, ele vai aumentar aquele quadro de inflamação subclínica, né? E vice-versa. Então, quer dizer, se você está inflamado, você tende a dormir pior, e se você tem um sono bagunçado, você tende a inflamar mais o seu corpo. Então, uma coisa leva a outra, né? Que é aquilo que a gente fala bastante de um processo estar ligado no outro, nada é isolado no seu corpo, tá bom? E aí você pode estar dizendo assim, mas Rani, eu durmo bem, eu não tenho problema para dormir, acho que nem vou assistir esse vídeo. E aí eu peço para você, espera um pouquinho, escuta essas perguntas e analisa se realmente o seu sono tá bom, é um sono de qualidade, em quantidade adequada, ou se tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida, né? Então, para isso eu preparei aqui algumas perguntinhas. Você é uma pessoa que dorme tarde? O que é tarde? 11, meia-noite, e depois de meia-noite? Você tem dificuldade para adormecer depois que você deita? Deita na cama, rola para um lado, rola para o outro e nada do sono vir? Tem dificuldade para manter o sono durante a noite toda? Então, acorda por algum motivo, ou acorda muito para fazer xixi 2 vezes ou mais, ou acorda sem motivo mesmo, né? Quando acorda, você tem dificuldade para voltar a dormir? Ou não, pega no sono rapidinho e tudo bem. Tem o sono muito leve? Esse é um fator importante. Acorda quando cai um cisco no chão, já acorda, né? Toma remédio para dormir? Acorda de manhã com a sensação que não dormiu nada, cansado, fadigado, né? Ou acorda de manhã e precisa de um café para despertar? Enquanto não toma o café, não acorda? Dorme pelo menos 7 horas por noite? Que isso é outro fator importante. Então, gente, é assim, a definição de insônia é quando você apresenta um ou mais desses sintomas que eu mencionei aqui nessas perguntas, tá? E quando isso acontece 3 vezes por semana ou mais, é considerado uma insônia crônica, tá? Geralmente, quem tem essa insônia crônica apresenta uma certa letargia durante o dia, tá? Então, diminui a concentração dessa pessoa, ela tem dificuldade para tomar decisões, tem um raciocínio um pouco mais lento, tá? E a pessoa tem muito mais sono durante o dia do que deveria ter, tá? E as pessoas com insônia, elas têm uma alteração no ritmo circadiano. Lembram que a gente já conversou? Então, elas tendem de fato a ganhar peso, né? Já ouviram aquela frase: quem não dorme, come? Exatamente. Tem a ver com os hormônios, tem a ver com o ritmo circadiano e uma série de outros fatores, tá? Sono é equilíbrio para o corpo, tá, gente? Durante o sono acontecem vários processos dentro do nosso corpo, dentre eles a detoxificação, tá? Além de secreção de hormônios, várias atividades estão acontecendo. Então você vai dormir e pensa, agora é a hora de eu descansar. A sua cabeça pode até descansar, mas na verdade o seu corpo está trabalhando e está trabalhando muito. Por isso a importância de ter um sono de qualidade, tá bom? E aí existem sim alguns hormônios, neurotransmissores, algumas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo que estão diretamente relacionadas ao sono. Tá? Eu vou mencionar algumas delas aqui. Não é que precise decorar o nome nem nada disso, é para vocês conhecerem. Lembra? Conhecimento é poder. A partir do momento que a gente sabe o porquê dessas ações, né, e dessas metas que a gente traça juntos, a gente tende a ter um maior compromisso, né, com a gente mesmo e com o processo de emagrecimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma duplinha aqui, GABA e glutamato, tá? GABA e glutamato, eles são antagônicos, ou seja, né, enquanto o GABA, ele é tranquilizador, ele é calmante, tá? Ele traz relaxamento e sono.
né, para o sistema nervoso como um todo, o glutamato é o contrário, ele é acelerador, tá? Então, ele vai trazer uma ansiedade, vai trazer uma excitação para o seu corpo, tá? E cada um tem a sua função, tá? Mas o importante aqui é lembrar que o GABA, ele vai trazer o sono, tá? Então, o GABA é o que vai nos acalmar ali antes do horário da noite, tá? Que é quando o corpo começa a dar aquela relaxada. Pessoas que têm compulsão, que são compulsivas por alguma coisa, eu não estou falando só de comida, tá? Que têm impulsos fortes, então elas são impulsivas ou até mesmo irritadas, tá? Elas geralmente têm baixos níveis de GABA noturno, porque elas não se acalmam, tá? E aí, elas, no finzinho da tarde, precisam de fato utilizar algumas estratégias para chamar esse GABA, né? Para o GABA vir para realmente trazer essa calmaria, essa tranquilidade para elas. Tá? Então, o GABA ele ajuda a controlar esses impulsos, tá? E reduzir um pouco esses quadros de compulsão e de impulsividade, tá? Outra duplinha, serotonina e melatonina, não sei quem já ouviu falar. A serotonina é conhecida como hormônio da felicidade, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido. Claro que tem outras funções, né? Mas de maneira geral é conhecida como hormônio da felicidade. Ela é produzida durante o dia, tá? Então, durante o dia tá alta. Quando vai chegando no final da tarde, a tendência é ela cair para ela dar lugar para a melatonina aumentar, tá? Porque eles não trabalham juntos, igual a questão do glutamato e do GABA, tá? Então, conforme vai caindo a serotonina no final da tarde, vai aumentando um pouquinho a melatonina, que a melatonina sim é o hormônio do sono, tá bom? Então, você já deve ter conhecido alguém que toma melatonina para dormir? Esse nome não é tão estranho, né? Tem gente, não é tão incomum. Bastante gente acaba tomando melatonina antes de dormir, tá? Para facilitar aí o sono. Então, quer dizer o quê? Se a produção de serotonina ao longo do dia estiver desregulada por algum motivo, automaticamente desregula a melatonina, tá? Por quê? Porque elas estão intimamente ligadas, tá bom? Então, se aqui tá bagunçado, aqui vai bagunçar também, tá? E aí o que acontece? Geralmente uma dificuldade para dormir, tá? A produção de melatonina, ela pode até estar normal, tá? Então, você tem uma serotonina trabalhando normal durante o dia, você tem uma melatonina trabalhando normal durante a noite, só que algumas atitudes, alguns hábitos nossos, como, por exemplo, tomar café do meio da tarde para de noite, ou consumir álcool nesse horário, ou aquelas pessoas que gostam de um vinhozinho à noite para relaxar e tudo mais, a gente acaba bloqueando a ação da melatonina, tá? E isso pode sim prejudicar o sono, né? E aí você pode estar se perguntando, mas Rani, eu tomo uma taça de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica e eu não tenho dificuldade para dormir, ou até mesmo café, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que tem dificuldade para dormir, eu durmo bem mesmo tomando essas bebidas, né? Mas isso não tem a ver com a sua sensação com relação ao sono. A gente está falando em processos fisiológicos, tá bom? Então, o que acontece quando você bebe, principalmente, né, o álcool, no caso, você tem aquele sono chapado, tá? Então, é um sono superficial que não se aprofunda. E é onde o seu corpo não consegue desempenhar aquelas funções que eu falei agora há pouco, né? Então, ele não consegue fazer um detox adequadamente, ele não consegue produzir os hormônios que ele tem que produzir adequadamente, tá? Por quê? Porque ele está tentando se livrar daquela substância estranha que está no corpo, né? Aquela substância que não pertence ao corpo, tá bom? Então, isso pode acontecer sim, né? E aí, o que que acontece? A pessoa acorda, né, quando bebe, né, na noite anterior, muita gente acorda com a cabeça pesada, com aquela sensação de que ainda tá com sono, meio lento e tudo mais. Por quê, né? Porque o detox não aconteceu corretamente, né? Quer dizer, o sono não foi reparador e restaurador como ele deveria ter sido, tá bom? E aí a gente tem então dois tipos de sono, e isso é muito importante. Um sono é o sono chamado REM, REM. Esse é o sono do sonho, tá? Ele é um sono onde o cérebro está ativo nesse momento. Durante o sono REM, nosso cérebro está em atividade. Então, é importante para o reparo da nossa saúde mental e emocional, tá? E existe o outro sono, que é o sono não REM, tá? Que é o sono definitivamente profundo, tá? Esse é para reparo do sistema imunológico, para crescimento, para função antioxidante, reparo das células, tá? Então, esse é o sono restaurador para o corpo. Então, um é mais restaurador para a mente, o outro mais restaurador para o corpo.
Um outro hormônio muito importante é o cortisol, né? A gente conhece também aí, a grosso modo, como hormônio do estresse, mas ele tem a sua função e a função dele realmente no corpo é muito importante. Inclusive, ele é um dos que mantém o nosso metabolismo em bom funcionamento, tá? O que que é o normal esperado, né? Ele estando dentro das faixas dos níveis de normalidade, é ele estar mais alto no período da manhã e, assim como a serotonina, começar a cair mais para o final da tarde. Porque como ele é um hormônio que deixa a gente alerta, ativo, né, desperto, realmente é interessante que ele vá caindo no final da tarde, né, para que o sono venha. Porque a pessoa que ela fica com esses níveis de cortisol muito altos à noite, ela tem dificuldade para dormir. Essa pode ser uma das causas da insônia, né? E aí pessoas com ansiedade, que realmente têm esse estresse acumulado à noite, vão ter dificuldade para dormir. Então, realmente é muito importante a gente controlar os nossos níveis de estresse, né? Procurar se equilibrar emocionalmente, psicologicamente, para que o cortisol não nos atrapalhe no sono, tá bom? E existe um último hormônio que eu trouxe também, que é o GH. O GH é conhecido como o hormônio do crescimento, né? Mas ele está presente em todos nós e ele é principalmente secretado bem no meio da madrugada, tá? Então, quer dizer, se a gente não tem aquele sono profundo, reparador, restaurador, esse hormônio não vai ser secretado na quantidade adequada, tá? E ele é um hormônio que favorece o emagrecimento, porque ele estimula a queima de gordura no corpo, tá? Então, realmente é um hormônio importante e ele atua à noite durante o sono, tá bom? E aí eu trouxe também quais são as principais causas dessa insônia, né, desse sono conturbado. Em primeiro lugar, né, ansiedade, estresse realmente aparece com muita frequência, tá? Eles estão por trás da insônia com certeza. Segunda causa que a gente já falou aqui um pouquinho é a questão da inflamação subclínica, né? Então, quando o corpo apresenta sinais de inflamação, né, que a gente consegue medir através de alguns exames de sangue, apresenta também um estresse oxidativo, que a gente chama, né, que é aumento da oxidação nas células, tá? Então, geralmente a inflamação e o estresse oxidativo, eles andam juntos, quando tem um, normalmente tem o outro, tá bom? Então, a gente entra aí com algumas estratégias anti-inflamatórias e antioxidativas, tá? Ou antioxidantes, né? Citocinas são, essas citocinas, elas são produzidas quando a gente tem a inflamação presente. Então, é uma reação do nosso corpo quando tem algo que está, um corpo estranho, alguma coisa estranha acontecendo ali, nosso corpo libera essas citocinas, tá? É um nome técnico, não precisa decorar nem nada disso, mas assim, para entender que a presença dessas substâncias, dessas citocinas, elas são, por natureza, excitatórias, tá? Então, elas já realmente dificultam o aprofundamento do sono. Então, elas já deixam a gente mais em estado de alerta, podendo até desencadear e piorar a ansiedade. E como eu já disse, o inverso também é verdadeiro, né? Então, quer dizer, a falta de sono também leva a essa inflamação, tá? Ou a piora dela se ela já existir, tá? Terceira causa, o ritmo circadiano alterado, tá? Então, as pessoas que têm esse hábito de dormir muito tarde, né, por algum motivo, ou pessoas que trocam a noite pelo dia, por qualquer motivo que seja, por trabalho, ou enfim, né, dentro da pandemia aí bastante gente acabou ficando com um sono bem bagunçado, né, acabou trocando o dia pela noite e tudo mais. E a quarta causa, equilíbrio hormonal e de neurotransmissores, né? Então, essa é uma categoria a ser realmente ajustada e trabalhada, tá? E ela, normalmente, ela vem por último. Por quê? Porque quando a gente ajusta essas três primeiras causas, a gente já vai ter uma melhora desses hormônios naturalmente, tá? Mas, de qualquer forma, existem sim estratégias nutricionais que a gente pode adotar para trazer esse reequilíbrio hormonal, tá bom? Qual que é o tratamento convencional para insônia, né? Normalmente, tratamento médico, medicamento, né? Então, o médico geralmente ele vai passar um remédio, um medicamento e tudo mais, que eles levam à redução do desempenho, inclusive cognitivo, tá? Então, é aquele sono chapado que eu falei que não restaura, não repara, e no dia seguinte você acorda, né, com um certo, um pouco fora, né, com a cabeça um pouco fora, uma certa letargia, dificuldade de raciocínio. Muitas pessoas têm esse tipo de efeito colateral, tá? Pode acabar impactando na memória, né, com uma redução de memória, tá? E não repara o sono
propriamente dito. Então, não chega nas fases REM e não REM muitas vezes, né? Que é aquele aprofundamento do sono. Então, talvez o medicamento não seja a melhor alternativa. Talvez a gente deva regular outras coisas primeiro para tentar conseguir chegar nesse sono mais de maneira mais natural, tá? Sem a necessidade do uso de medicamento. Tá bom? E aí eu trouxe, então, algumas estratégias de intervenção para cada uma dessas causas, tá bom? E mais lá no final, eu trouxe também um dia ideal, tá? Então, eu desenhei manhã, tarde, noite, quais ações e atitudes a gente pode tomar para melhorar o nosso sono.